Depois de você entender o que te faz gerar visita, vai acontecer a visita. Você vai enviar o imóvel certo para o cliente, ele vai querer agendar um horário e vai marcar a visita contigo. Então, eu vou separar o atendimento de visita em duas etapas, a pré-visita e a visita. Por quê? Porque a pré-visita é tão importante quanto a visita. O que é essa pré-visita? Número 1, os números do imóvel. Tem vários números que você vai ter que dominar daquele imóvel, principalmente se o imóvel estiver em um prédio vertical ou em um condomínio. Você vai ter que, além de saber os números do imóvel, saber os números do empreendimento onde ele fica. Depois de observar os números do imóvel, você tem que observar o entorno, certo? Então, antes de ir para uma visita, faça questão de fazer uma pesquisa no entorno. Se o cliente gostar daquele imóvel, vê se tem mais opções no empreendimento, vê se tem opções próximas, semelhantes àquela, para que você aproveite a visita e mostre outra opção. E então, dominar o entorno e as características daquela região e daquele imóvel e saber todos os números, certo? Na pré-venda, eu ainda tenho mais uma sugestão, que é você ir até o imóvel antes e preparar o imóvel para receber o cliente. Então, a pré-venda vamos dividir em 3 etapas. Etapa número 1, obter todos os números dos imóveis. Então, nunca faça uma visita sem antes checar os números. Primeiramente, metragem. Tem que saber a metragem total e privativa, principalmente se é apartamento. Uma vez que as garagens podem variar, a área comum pode variar, e a ilusão da área total pode levar o cliente a erro. Ele está com uma expectativa de que o imóvel é um tamanho, quando ele chega lá o imóvel é muito menor porque ele não observou a área privativa. Então, observar a área privativa e a área total em números e deixar anotado. Esses números que você vai obter pré-visita tem que estar de fácil acesso no seu celular ou no bloco de notas para que, eventualmente, se tiver alguma dúvida, você consulte ali. Não tem problema você pedir para o cliente licença e dar uma olhada, porque já vai estar separado, vai ser rapidinho passar esse número. Valores das taxas, condomínio, IPTU, taxa de lixo e tudo mais. Outra coisa importantíssima, o ano de entrega do empreendimento. Tá? Então, é um número diferente, é um número que, eventualmente, você não se preocupa, mas se o cliente perguntar alguma coisa do imóvel e você falar, olha, esse imóvel, por mais que ele tenha 20 anos, ele ainda é um imóvel bom, ou esse imóvel tá assim porque ele já tem 20 anos, mas se você pintar essa parte, ele fica bom. Então, ter esse domínio do ano de entrega é muito interessante. Depois, o valor. Muito importante você saber o valor. Por quê? Porque na maioria das vezes, o cliente deixou o imóvel contigo, mas deixou com mais gente. Então, se eventualmente ele trocou de preço, ele não lembra de todos os corretores. Então, ele muda o preço, não te atualiza, você deixou lá anunciado com preço antigo, quando você vai na visita, descobre que o preço está mais caro. Isso já aconteceu comigo. É uma situação muito constrangedora, porque o cliente foi com uma expectativa X, chega lá, você passa um preço Y, parece que você está tentando de alguma forma induzir o cliente ao erro e na verdade você só foi descuidado, esqueceu de fazer esse check pré-visita, de checar os valores do imóvel, tudo certo. Muito importante com relação a números, olhar o número da matrícula do imóvel. Olha o número da matrícula, verifica se a pessoa que deixou o imóvel para vender com você é de fato a proprietária, verifique se não tem nenhum tipo de ônus ali. Então, a pré-checagem dos números é uma etapa super importante, por isso que eu divido a visita em 2 etapas. Se eventualmente você não conseguiu, captou isso de forma rápida, nunca tenta responder para o cliente, eu acho que é tantos metros, eu acho que não. A honestidade, a transparência e a autenticidade de falar, olha, foi muito rápida essa captação, infelizmente eu na hora não consegui obter todas as informações com o proprietário, ficou faltando alguma coisa e tal, mas eu vou anotar essa informação que você quer e no tempo mais breve possível que eu puder, eu vou te responder. Mas essa transparência de você saber os números ou não, ela é tão importante quanto você ter os números. Porque se você não sabe, mas fala que acha, você pode gerar uma antipatia gratuita com o cliente e passar uma certa insegurança. Depois que você observou todos os números, você vai observar o entorno. Se é uma casa, vai verificar se na região tem escolas, se na região tem segurança, porque são perguntas do entorno que o potencial comprador pode te fazer, que às vezes até aquela visita ele ainda não fez. Ah, tem escola aqui próxima, tem segurança, tem fácil acesso para algumas vias, para BR ou alguma coisa assim. Então, observar o entorno é muito importante. Além desse entorno e da vizinhança, quando é no empreendimento, principalmente, ou numa rua importante, verificar a disponibilidade
que tem no prédio. Então, vamos dizer que é um apartamento. Tentar falar com o porteiro, zelador ou vizinhos. Tem mais apartamentos à venda aqui no prédio? Descobre se tem mais opções, porque eventualmente se o teu cliente gostar daquela opção ali, tu fala, olha, tem mais outra, né? Você não perde, porque daqui a pouco ele gosta dessa, vai para a internet, encontra outro igual, esse outro está com característica e preço melhor, você acaba perdendo o negócio, mas quem estimulou ele foi você. Quem criou o desejo dele por aquele produto foi você. Você só não fez o trabalho completo. Então, a checagem do entorno, verificar a disponibilidade do prédio, se eventualmente puder, tentar já captar. Se não conseguir captar, tentar encontrar parceiros que tenham outros empreendimentos semelhantes, vai ser muito importante para que você não perca esse cliente. Depois de você ter os números e ter uma noção do entorno e da disponibilidade do empreendimento, você tem que fazer uma preparação do ambiente. Preparar o imóvel é muito legal. Poder abrir as cortinas, às vezes apartamentos e casas ficam muito fechadas, então elas têm um mau cheiro, né, por estar fechado, por não ventilar, iluminação, verificar se as luzes estão acesas. Se puder, a gente pratica muito isso, leva um cheirinho para colocar no ambiente, né, para dar um cheiro agradável. Então são observações que essencialmente não necessariamente todo corretor faz, mas o corretor que utiliza isso na sua rotina e faz isso ser um processo básico em cada visita tem mais assertividade. Ele prepara o cliente em cada fase do processo para ter a melhor experiência. A pré-visita é uma etapa tão importante quanto a visita. Você vai saber todos os números, vai ter clareza, vai dominar o imóvel, vai dominar a região, vai deixar o imóvel prontinho, bonitinho, né? Não vai ter nenhuma surpresa ali na visita. Fui para a visita. Como é que eu vou conduzir essa visita? A condução de uma visita é algo muito delicado. É geralmente nesse momento que o cliente vai ter o estalo de enviar uma proposta e de se interessar na compra desse imóvel. Então, agora que você fez a pré-visita bem feita, você tem que agir. A ação da visita, ela tem muito mais a ver com você escutar e olhar do que você falar e apresentar. E muito corretor confunde isso. O corretor acredita que na visita é hora dele dar o show dele e apresentar, e muitas vezes ele fala tanto na visita que ele não deixa o cliente sentir o imóvel, se sentir dono, observar com calma tudo que tem ali. Então eu vou dar algumas sugestões para você fazer na visita, algumas sugestões que podem te ajudar. Eu vou separar a visita feita em parceria da visita feita entre você e o cliente direto, porque elas têm características e algumas condutas que você deve observar que são um pouco diferentes. Então vamos falar da visita em parceria, né? O cliente que você tem, que é um imóvel, você entrou na Fast Sale e lá tem um imóvel de outro corretor, você vai visitar. Então vamos falar da visita onde o dono do imóvel, né, a pessoa que tem a informação do imóvel à venda não é você, você tem o cliente. Todos aqueles critérios de números, do entorno, de preparar antes o imóvel, por mais que você não seja o corretor responsável pelo imóvel, você deve observar. Deixar isso claro para o parceiro, né? Perguntar esses números, explicar todo o procedimento que você faz para que ele também faça. Às vezes ele não vai observar isso e isso pode prejudicar a tua venda. Outro ponto, se você tem o imóvel e o corretor tem o cliente, nunca, de forma alguma, você deve se direcionar ao cliente do parceiro, a não ser que seja para cumprimentar e para responder uma pergunta referente ao imóvel ali que você possa contribuir. Deixe que a interação desse cliente seja com aquele corretor parceiro, para que a experiência do corretor e a conexão deles fique fortalecida com aquela visita. Então, muitas vezes, o corretor que tem ali a informação do imóvel à venda, né, que captou o imóvel, ele chega na visita, ele quer interagir com o cliente do outro, às vezes ele chega até a passar o nome, o telefone, falar onde é a imobiliária. Isso é completamente inapropriado, antiético e ainda atrapalha a venda de ambos os profissionais. E quando o corretor tem o imóvel que você precisa, você deve conversar isso com o corretor também. Olha, o meu cliente vai vir, eu gostaria que tivesse um respeito, se puder conversar diretamente comigo, se o cliente tiver alguma dúvida, eu pergunto para você. Se você puder me deixar à vontade na visita, vai me ajudar bastante, porque o cliente se sente mais à vontade comigo. Às vezes, se você estiver junto, tem alguma pergunta que ele pode não fazer. Então, dar essa clareza, essa transparência com o corretor que está do outro lado, vai te ajudar a ter uma experiência de visita muito melhor. Então, a venda em parceria, observando essas características aí e deixando os quesitos de comissão muito bem claros, né? Como que vai ser conduzida essa visita, no quesito de ter ética,
entre os clientes e o corretor parceiro e tal. Tudo isso claro, tudo isso estabelecido e combinado vai te dar uma experiência muito melhor na hora de visitar. Agora falando da visita que você faz direto com o cliente, não tem parceiro nesse caso. Fizemos lá a pré-visita, temos todos os números, todas as informações, o imóvel está preparadinho, fui para a visita. Vou explicar aqui os 3 maiores erros do corretor numa visita. O erro número 1 para mim é o corretor que entra na visita e ele escolhe para onde ele vai. Quem tem que escolher o que é importante ser visto é o cliente. Então, o primeiro ponto que eu costumo dizer é: aproveita essa visita para interagir bem com o cliente e deixar ele conduzir. Deixe o cliente dizer o que é importante para ele. Muitas vezes o corretor ele fala: olha, vamos aqui que essa área de lazer é legal, mas o cliente, se não tiver uma característica X no apartamento, ele nem vai pegar aquela área de lazer. Então, às vezes você perde um tempo numa visita, você desgasta o cliente, faz ele perder tempo, ele chega no apartamento e o apartamento não é legal. Da mesma maneira que existem clientes que, por mais maravilhoso seja o apartamento, se a área de lazer não entregar o que ele quer, uma boa piscina, uma boa academia ou alguma outra característica, ele também não fecha. Então, perguntar para o cliente por onde ele quer começar é um ponto de partida extremamente importante. Então, cliente, você deseja começar pelo apartamento ou quer começar pela área de lazer? Se ele falar tanto faz, começa pelo que você achar que é mais impactante para o final. Deixa para o final para ele se surpreender. Então, se a área de lazer não é tão legal, não vai deixar ela no final, porque ele vai ver o apartamento, vai gostar e vai ter uma expectativa para baixo depois quando ele chegar na área de lazer. Então, vai de você se ele passar a bola para você. Mas geralmente o cliente diz por onde ele quer começar. Primeiro é fazer essa pergunta: como eu devo agir durante a visita? Durante a visita, por mais que você tenha esse momento para conectar, para interagir e tudo mais, você deve se atentar apenas àquilo que você foi fazer, que é mostrar o imóvel para o cliente. Então tem muito corretor que faz piadinha, que quer fazer amizade com o cliente, que acha que isso pode contribuir, e tem muito cliente que está ali para uma atividade comercial. Eu vou dar um exemplo que muitos corretores, por mais que trabalhem diretamente com imóveis, devem ter convivido. Se você vai em uma loja famosa, não vou citar o nome, mas umas lojas aí de esporte, lojas em shopping principalmente, você para na frente da vitrine, você dá um primeiro passo dentro da loja e já começa a vir vendedores, assim, em algumas lojas você fala: meu Deus, eu só estou olhando. É mais ou menos essa sensação que o comprador de imóvel tem quando ele quer ver o imóvel e tem um corretor ali falando e não deixando ele pensar, não deixando ele sentir. Então, o primeiro ponto é deixar ele escolher o que ele quer ver e, durante a condução dessa visita, deixar que ele pergunte e não que você fale. Então, tem alguma coisa que não pode passar despercebido que o cliente tem que saber? Aí você fala. Eu vou dar um exemplo. Olha, aqui tem um cofre escondido na casa. Então, vamos falar, porque o cliente sozinho não vai ver. Ou a piscina da área de lazer é aquecida, que essa informação não vai estar lá e essa informação pode contribuir. Ou a churrasqueira é a carvão. Então são características que, se eventualmente o cliente perguntar, você fala, e se ele não perguntar e você achar que vai passar batido, mas é importante, você fala. Agora, falar coisas óbvias: olha, se ela tem uma iluminação boa, tem uma vista boa, são coisas que ele consegue ver. Ele está vendo a iluminação, ele está vendo a vista. Isso aqui é porcelanato. Não precisa, o cliente sabe o que é porcelanato. Então são coisas que você vai gastar palavras, gastar tempo e vai deixar o cliente, no lugar de estar sentindo aquele imóvel e tendo a sensação de que aquele imóvel tem que ser dele, ficar um pouco distante. Tudo que a gente fala para o cliente, ele gera uma imagem na cabeça dele. E quando ele gera essa imagem, ele esquece de olhar para a imagem que está na frente dele. Eu costumo dizer que a melhor visita é a visita que você fala pouco e só responde dúvida do cliente. E principalmente, você só deve responder para o cliente aquilo que ele pergunta. Não deve responder algo a mais. É o que ele pergunta para que ele veja que você é uma pessoa assertiva, decidida, direta. Então vamos lá. Entrei na porta, dei o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo? Eu costumo dizer para o cliente dar o primeiro passo. Eu abro a porta e falo: cliente, fique à vontade. Eu vou ficar aqui na porta, aqui na entrada, para que você possa sentir melhor o apartamento e fique bem tranquilo. Às vezes o cliente está com a família. Se você tiver alguma dúvida, é só me chamar que eu vou até lá para te responder. Mas fica à vontade. E deixa o cliente seguir no imóvel, numa casa e tal, a não ser que seja um imóvel que você precise mesmo levar ele, mostrar, porque sozinho ele não vai conseguir. Porque essa liberdade é a mesma liberdade daquela loja que eu tinha dito como exemplo. Então é uma liberdade que ele vai querer sentir. Ele vai poder, às vezes, ligar para a mulher dele, se ele tiver com um filho e com a mulher, eles vão poder conversar sobre aquele imóvel longe do corretor. Então, às vezes, se ele está muito interessado, ele não quer mostrar para o corretor para ele fazer um jogo na proposta. Então, ter essa clareza, sabe, ter essa sensibilidade com o cliente vai te dar mais resultados.